Então, caros, nós vamos continuar com nossas videoaulas sobre colocar uma aplicação .NET Core em um Ubuntu versão 21 e ainda criando também, como eu expliquei nas primeiras aulas, se for possível eu coloco um card para falar sobre a aula anterior. Geralmente no final do vídeo eu coloco um link para toda a sequência de aulas, onde também a gente cria um domínio, né? Cria um subdomínio e aponta para ele utilizando o wispconfig, né? Não custa lembrar que a utilização do wispconfig foi para facilitar, mas a gente pode fazer também uma videoaula explicando várias coisas. Por exemplo, como é que você instala o wispconfig, ou então como é que você faz esse processo do zero sem utilizar o wispconfig. Então vamos dar continuidade. A pretensão dessa aula é já deixar a aplicação rodando para talvez numa quarta aula explicar como colocar um iHosted Service rodando no Linux, que é um serviço que vai ficar temporariamente fazendo alguma ação no Linux. É um background service que vai estar rodando no Linux, utilizando o .NET Core, né? Para que a gente tenha um esforço grande de pesquisar, né, e fazer esse tipo de aula, porque essa aula vai ajudar você bastante, né? No fim, se você assistir os 4 vídeos ou 5, né, eu não sei direito ainda nesse vídeo quantos vão ser, você vai assim ficar apto a criar uma aplicação, pelo menos inicial, e ainda que roda no servidor Linux, né, sem gastar nenhum tostão, que geralmente, ou gastando muito pouco, servidores Linux são baratos, né? E por isso eu peço, assim, eu acho que deveria você seguir o canal e dar uma curtida geral aí, para dar uma animação e a gente fazer conteúdos bem mais aprofundados, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos no Startup, né, que todo mundo conhece aqui já, sei lá, ou quem não conhece vai conhecer agora, né? A gente vai copiar aqui um código que é meio que uma receita de bolo para funcionar no Apache, né? No caso, a gente vai estar utilizando o Apache. E falar nisso, eu posso fazer também uma aula explicando a utilização do Nginx também. Então, vamos prestar atenção nessa e depois a gente chega noutra aula. Você segue o canal que você vai ter aulas também sobre Nginx, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer é que aqui, segundo a documentação da Microsoft, a gente vai trabalhar com um proxy reverso, né? Que é o proxy reverso do Apache no Linux. Então, por esse motivo, a gente tem que criar códigos que sejam lidos pelos cabeçalhos, né? Quando a requisição chega no proxy reverso. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui salvar para... Pronto, formatei aqui. Pode colocar para cima aqui, eu acho que... Eu vou colocar para cima, mas não vai influenciar em muita coisa não. Mas se bem que aqui no Startup você tem que ter cuidado com a ordem das coisas, entendeu? Então aqui, primeiro eu vou dar um import aqui nas coisas, vou dar um Ctrl ponto, né? Eu estou importando aqui, ó, as coisas que são necessárias, ó. Já importei. E eu estou querendo dizer que quando esse header chegar aqui, eu vou passar para frente, que é esse header do tipo X forward for, né? E X forward proto. É coisa mesmo realmente referente ao Apache. Não estou lembrando direito, mas na aula de Nginx a gente pode ver se é realmente necessário também isso aí. Outra coisa que é importantíssima, no caso de você rodar uma aplicação .NET Core no Linux, né? Já no Windows isso não vai ter tanta importância, não é? Mas no Linux seria mais fácil de corrigir no Windows, né? No Linux você tem que dar mais atenção a isso. Primeiro que você tem que esquecer HTTPS. A gente vai fazer o seguinte, vai existir um proxy reverso que ele vai sempre para uma porta HTTP, entendeu? O HTTPS é na verdade o Apache. Então sua aplicação não vai precisar rodar com a HTTPS. Por esse motivo, você nota aqui que, por padrão, as aplicações ASP.NET Core elas obrigam, nesse ponto aqui, fazer um redirecionamento para HTTPS. Você vai excluir essa linha. Você não vai usar isso. Você vai dar um Ctrl P e procurar o program.cs. E aqui, você vai digitar para o Web Builder, aqui, as URLs, as portas. Na verdade, aqui você vai definir a porta. E por que você tem que definir essa porta? Especificamente para quem já tem a aplicação rodando. Como eu tenho, por exemplo, 3 aplicações rodando nesse servidor Linux,
Imagina que todas as três estivessem apontando para a porta 500. Você acha que mais de um programa pode apontar para a mesma porta? Não pode. A gente vai mudar a porta. Então, nesse caso, a gente vai colocar aqui use URLs. Isso aqui, ele recebe um array, como você está vendo aqui, ó. Um array de parâmetros, né? Mas a única parte do array que você vai colocar é a parte referente ao HTTP. Onde você pode colocar, por exemplo, localhost pode ser. Aliás, no lugar de localhost é bom você colocar um asterisco, porque nesse caso qualquer interface lá do servidor vai funcionar aqui, né? E agora você vai definir a porta, que eu coloco 50. Como eu já tenho algumas aplicações rodando, eu vou colocar 50, 30. E nesse caso é até uma dica que eu dou, que você pode colocar 50, 30, 50, 40, 50, 50. E aí você vai, não é, organizando as suas aplicações no servidor, entendeu? Eu vou dar um save all aqui, ó. Então, sempre lembrar que a porta vai ser a 5030. Então, nesse caso, nós já vamos, por incrível que pareça, dar um build na aplicação. Primeiro, a gente vai dar um build normal, .NET Build, para ver se está tudo compilando, né? A gente vai, primeiramente, colocar uma aplicação básica no servidor, porque isso já explica para as pessoas como é que coloca uma aplicação .NET para rodar. Depois é que a gente vai incrementar a aplicação com o iHosted Service e tudo mais, né? Ou seja, você não pode já colocar tudo numa aplicação só, porque aí você não vai saber se o problema está no iHosted Service ou se está em alguma coisa referente a engenharia, alguma coisa referente a Linux. Então, ele compilou tudo normal, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um build release, né? Então nós vamos dar um .NET Publish, né? Que é um comando. Eu vou colocar o runtime todo lá, mas uma coisa bem lembrada é que é bom você instalar os runtimes lá no Linux. E estou colocando a release aqui como Linux x64, que é o caso da minha hospedagem. Lembrando que você pode ter uma versão do Linux ARM, cuidado com isso aí. Isso aí já vai mudar muita coisa. Ou se fosse x86, então você tem que procurar realmente ler a documentação. Mas a maioria dos casos, isso aqui vai servir, que é o Linux x64, então vai servir. Então nós vamos dar um Enter aqui para a gente compilar a aplicação. Como você viu, a aplicação compilou com sucesso, né? Vamos abrir aqui o console. E ela foi para essa pasta aqui. Só que como é que a gente vai copiar isso para o servidor? Existem vários clients de FTP, né? Como você lembra que nós criamos um FTP nas aulas passadas, né? Um dos mais conhecidos e importantes que eu aconselho você a utilizar é o FileZilla. Ele é muito bom. Na verdade, é tão simples o FTP, eu não sei por que não criaram um client melhor. Vamos ver se eu errei aqui, né? Pronto. Mas o melhor que eu achei foi esse aqui, porque inclusive ele permite uma coisa muito importante, que é você só copia os arquivos que estão modificados. E isso, às vezes, na publicação da aplicação, demora muito pouco. Isso é muito importante. Então, você vai instalar a versão client aqui, ó. É totalmente simples. Então, vamos voltar aqui. Como eu já tenho o filezinho instalado, você vai aqui em arquivo, criar novo site, né? Cheque SRV, pronto. Aqui, o que a gente coloca aqui? O domínio que você deu para o seu site. Aqui no ISP-config, que foi, na verdade, esse aqui. Então, vamos abrir ele aqui, né? Foi esse aqui. Então, você vai colocar ele aqui. Aqui, você vai colocar como passivo, né? Não sei se precisa, né? Mas, como passivo, deu certo para mim. E eu, né, não sei se isso é realmente necessário. E agora é o mais importante. Você vai colocar o usuário e a senha. A gente já anotou, né, quando a gente criou o FTP. Então, o FTP aqui, o usuário que é esse aqui, nesse caso, né? E a gente vai colocar também a senha, que foi uma senha que foi gerada, né? Anote sempre essas coisas no documento, né? Eu sei que é difícil anotar tanta senha, né? Uma coisa que é importante também, que é opcional, você já marca. Caso você tenha que fazer sempre publicações diárias disso aí, você já marca a pasta local, onde vai estar o
o build do projeto, que na verdade é essa aqui, ó. E aqui você coloca a pasta /web. Para esse usuário que a gente fez, ele ainda não está apontando para a pasta web. Isso se você não fez alguma coisa que eu dei uma dica na primeira aula. Se você fez, então você esquece isso aqui. Você só preenche essa de cima. Mas tudo bem. Para não dificultar, nós não vamos preencher nada. Nós vamos tentar conectar. Então, ele vai verificar o certificado. Eu vou dar um OK aqui. Você pode dar um All Trust aí, se quiser. Note que nós temos várias pastas aqui. A pasta mais importante é essa pasta web. Foi por isso que eu falei dela. Então, é para cá que você vai copiar os arquivos do .NET Core. A primeira coisa que você faz é logo excluir esse standard index, né? Pronto. Como a gente vai colocar uma aplicação .NET, a gente não tem HTML aqui, então você já exclui logo isso. Então nesse caso nós já vamos copiar a aplicação para lá. Dependendo da cópia, eu optei por copiar também o runtime junto com a aplicação, e isso pode demorar bastante. Então nós vamos aqui ainda no VS Code aqui, ó, onde ele indica aonde foi, aqui na última linha, onde ele publicou a aplicação, né? É claro que você pode publicar diretamente pelo VS Code, claro, mas se a gente fosse falar isso nessa aula, ia demorar bastante. Posso pensar em dar uma dica de uma aula para você criar um comando aqui para você já publicar como se fosse um npm, né? Que você já publica, né? Eu apenas copiei aqui, vou abrir aqui, ó, o Explorer, vou abrir o Explorer na mesma pasta onde está publicada a aplicação, que é na verdade essa pasta aqui. Pronto. Vou clicar aqui e dar um Ctrl A para selecionar tudo, né? Eu selecionei tudo e vou apenas arrastar ela para a pasta web do FileZilla. Então ele vai demorar, como eu coloquei o runtime todo, ele demora bastante, dependendo da sua conexão, ele demora bastante para copiar. Mas isso é só a primeira publicação. Depois eu vou explicar como é que você marca algumas coisas para que seja extremamente mais rápido as próximas versões que você fizer da aplicação, né? Bom, uma vez que você terminou de configurar, você não pode fazer uma outra coisa além do próximo passo, que é fazer um teste, né? Para saber se o subdomínio que você fez no Freenom está apontando para um servidor correto, né? Assim, você vai fazer um primeiro teste agora. Então, você tem que copiar aqui o domínio que você criou, né? O subdomínio, nesse caso aqui, poderia ser um domínio, viu? Poderia ser um domínio, não tinha problema nenhum. Então, eu vou copiar aqui e vou, inclusive, no Freenom, onde eu criei, e conferir. Ó. Aqui tem check SRV, mas você se pergunta por que esse check SRV está servindo nesse domínio que eu fiz. Eu estou no Freenom e eu estou definindo os DNS desse domínio. Então, eu posso fazer isso aqui e apontar para um registro tipo A e para o meu servidor, para o IP do meu servidor. Por esse motivo, se eu voltar aqui para o ispconfig, esse domínio ele vai ter que bater exatamente com o domínio que você criou no Freenom e o subdomínio, que é esse registro aqui que você criou. Mas em outras hospedagens pode ser a mesma coisa. O que pode mudar é que você, no lugar do registro do tipo A, talvez ela exija que você coloque um registro do tipo, por exemplo, vamos criar aqui uma nova só para exemplificar. Pronto, está aqui. Do tipo CNAME, por exemplo. Outra coisa é que se ela exigir que você repita aqui no final o domínio, algumas vão aceitar sim, mas outras só vão aceitar se você colocar um arroba. O arroba, ele significa que você está fazendo referência ao domínio. É por isso que, se você ver aqui em cima, nesse caso não tem arroba, mas em alguns casos de servidores, o arroba vai ser considerado, entendeu? E em certos casos, só vai ser aceito se for o arroba. Mas o importante nesse caso é que o subdomínio e o domínio batam. Então, pronto. Nesse caso aqui, eu estou aqui no site, né? Vou abrir de novo ele aqui, que é esse aqui, ó. Pronto. Você nota que está tudo certinho, o Let's Encrypt, né? Que você marcou. O seu site já vai estar
com HTTPS. E claro que você vai ter que marcar o redirecionamento aqui para HTTPS, senão algumas pessoas não vão querer acessar seu site sem HTTPS. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora, depois de tudo que a gente já publicou, eu vou abrir uma outra guia aqui, uma outra aba. Eu vou até fechar essas que eu já abri aqui, que não tem mais utilidade. Pode ser por aqui. E vou colar isso aqui. Olha, eu estou colando aqui o subdomínio e o domínio. Service unavailable. Se ele persistir com esse erro aqui, você tem que ir no ISP-config e ver o que você realmente colocou aqui na parte de opções do site. Se está realmente, você colocou, ó, aqui está a porta 20, né? 5020, a porta. Então vamos para a aplicação, vamos ver como é que está a porta aqui, ó. Aqui está 5030, né? Então vamos mudar para 5030. Então nós vamos dar de novo aqui, eu vou limpar o console, vou aumentar aqui a janela, né? Vou dar aqui um comando, é sempre bom você dar, né? .NET Build, para ver se está tudo certinho, compilado. Note que está 20 lá, né? Vamos dar um .NET Build, dependendo do seu console, que nas primeiras aulas eu explico sobre console, você pode dar um Ctrl R, né? Como você já deu o comando publish, então você procura uma palavra que deu certo. Por exemplo, publish, PU, eu vou digitar. Então já deu o comando certo, dependendo do console que você está utilizando. Então ele já publicou aqui de novo. Então essa pasta, ela está aberta aqui, ó. Essa pasta aqui que já está aberta. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo de novo. Vou aqui como a gente mudou a porta, né? Eu vou copiar tudo e arrastar para cá. E aqui tem uma dica importante. Ele está perguntando se eu quero substituir. Não, eu vou marcar essa opção. Eu só quero substituir se o tamanho for diferente e se for mais recente o arquivo, né? E é claro que eu vou marcar essa opção. Utilizar sempre a extração para a fila atual. Pronto. Então eu estou marcando essas duas opções. Isso torna muito mais rápido o processo. Inclusive quando você for criar uma nova versão. Caiu para 70 arquivos, né? Praticamente, 70. Então eu vou dar uma pausa. Como a gente atualizou e mudou aqueles parâmetros da porta, nós vamos aqui de novo, aqui, e vamos testar aqui o serviço. Ainda não está dando certo. Agora nós vamos ter que acessar o nosso servidor por SSH. Se você tiver numa máquina virtual, você não precisa utilizar SSH. Você já está no console dela. Então você vai apenas digitar as coisas que eu vou digitar aqui. Para isso, eu vou utilizar o Windows Terminal. Como eu tenho o Ubuntu instalado aqui como o WSL2, eu vou selecionar. Estou utilizando preferencialmente o WSL. Eu poderia até, nessa aula, entrar utilizando o CMD comum, mas tudo que eu for fazer aqui, você vai poder fazer no CMD comum. Se ele não tiver o comando SSH, você vai ter que dar um jeito de instalar. Você vai ter que utilizar o PuTTY. Você vai fazer a mesma coisa, mas utilizando o PuTTY, que é uma interface de Windows. Foi por isso que nas primeiras aulas, que se você ver no final do vídeo, você vai ver a sequência de aulas, você pode ir para a primeira. Eu explico basicamente como é que você instala terminais que são melhores, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, se você tiver numa máquina virtual, você não precisa, mas eu vou dar um comando SSH, vou dar um comando root, para eu acessar como root, e vou colocar o IP da minha máquina, que pode variar entre sua máquina e a minha, né? Então eu vou colocar 178.18.151.202. Eu vou colar assim aqui, né? Basicamente, nós vamos criar um serviço. Assim como no Windows tem serviço, no Linux também tem. Então, a gente vai criar um serviço. Para isso, eu vou ter que ter um editor de texto. Então, eu vou ver se eu tenho o Vim instalado. Tenho. Então, vou dar dois pontos que eu estava apenas vendo se eu tenho instalado. Você nota que apareceu embaixo aqui escrito dois pontos que é quit, de sair. Pronto, já saí. Caso você não tenha, você vai ter que dar um apt install
vim para fazer os passos que eu estou fazendo aqui. É claro que antes disso você tem que atualizar o Linux, né? Talvez não precise, né? Talvez já esteja atualizado. Pronto. Nós vamos dar aqui um vim nessa pasta etc systemd /system. Pronto. Note que o vim ele não lê diretórios. Então, na verdade, isso aí, system é um diretório. Nós vamos abrir aqui um arquivo. Então, eu vou dar mais uma barra. Esse arquivo não existe. Eu vou colar ele aqui agora. Pronto. A gente vai criar esse serviço, que é o nosso check srv service. Só que, apesar de eu estar como root aqui, apenas para exemplificar, eu vou colocar um comando sudo, porque é preciso você estar como root, né? Então, nesse caso, depois desse comando, ele vai pedir para você digitar a sua senha. Pronto. Então, não tem nada nesse arquivo. A gente vai digitar, tipo uma receita de bolo, que você tem que fazer. A gente está criando um serviço para o .NET rodar. Então, nós vamos colar esse documento e eu vou explicar o que é. Bom, nós estamos aqui no vim, né? Então, colar, para copiar você dá um Y, para colar você dá um PP. Aplicação de teste para aula do YouTube. Pronto. Onde é que ela está? Essa aplicação, ela está nessa parte var www.checksrv.mobilesolution.tk/web, né? O que ele vai iniciar executando, o .NET? Primeiro que ele vai pegar o executável do .NET que está em usr/bin/.NET. Ele vai executar var /www/checksrv, que foi o nome que a gente deu, né, para o nosso subdomínio, mobilesolution.tk, né, /web, o nome da DLL. Como eu disse, isso aqui é uma receita de bolo, o usuário do Apache é esse aqui, o modo aqui de environment que eu estou utilizando é production. Então isso são as coisas importantes que você precisa saber. Agora, talvez o nome não seja esse aqui. Talvez o nome do executável seja outro. Então é isso que a gente vai ver agora. Então, eu vou dar um ESC aqui, ó. É assim que a gente trabalha com vim. Vou dar dois pontos e vou dar um Q no final. Como ele acha que eu modifiquei alguma coisa, então eu vou dar dois pontos Q e um ponto de exclamação. Será que eu modifiquei alguma coisa? Porque se eu tiver modificado, não é isso que eu faço, não. Se eu for dar dois pontos Q exclamação, eu estou assim ignorando tudo que eu modifiquei e o arquivo vai ficar como estava. Mas se eu modifiquei algo, eu vou dar dois pontos WQ, como você está vendo embaixo aí. É aí que você vê o comando. E vou dar um Enter. Pronto. Isso significa que ele gravou o arquivo com as modificações que eu fiz. Agora, como nós tivemos um problema referente ao nome do executável, onde é que está esse executável? É assim que você faz. Onde é que está o executável do site que você acabou de criar? cd/var. Se bem que é um nome, é um link simbólico, mas de qualquer maneira é a melhor maneira de explicar. var www. Qual foi o nome que a gente deu? Check. Mas foi check alguma coisa, né? Foi check S. Pronto. Check. Por que está aparecendo tudo aí? Porque eu estou dando tab, né? O tab ele vai ajudando e vai preenchendo para mim. Então nós vamos dar um CD nessa pasta aí. Já estou nela. Então vou dar um Ctrl L, vou limpar e vou dar um ls aqui, ó. O que tem aí? Tem CGI bin, logs, private, SSL, temp, web. Eu vou dar CD web. Vou limpar de novo, vou dar um ls, entendeu? Pronto. Check srv.dll. Nesse caso, a gente vai... Eu vou dar de novo aqui, ó, explicando... não precisa do Ctrl Q, né? Pronto. Vou limpar a tela. E aqui, você viu que o nome é diferente, né? A DLL que a gente vai executar não é essa. Bom, para você editar isso aqui, você dá um I. E você nota que apareceu aqui embaixo insert. Então você está editando, você está no vim, né? SRV e pronto. Você vai para o final e deleta o final aqui, ó. Eu criei um serviço cuja descrição é aplicação de teste para aula do YouTube. E isso aqui é importante também, porque é o identificador que eu vou dar para o serviço. Isso aqui tem que ser único, né? Então aqui já está certo. Check SRV. Pronto. Vou dar um Enter aqui. E eu tenho que dar dois pontos. Isso significa que eu posso dar vários comandos.
que inclusive um deles é o de salvar, que é o W, né? E também o de sair, que é o Q, como você está vendo embaixo. Então eu estou não só salvando, como saindo. Vou dar um Enter, pronto. Nosso serviço está configurado. Nós vamos habilitar nosso serviço e vamos dar um Start nele e verificar como é que está o status dele. Então nós vamos primeiro sudo, apenas por demonstração, porque eu já estou como sudo aqui. Systemctl enable, eu estou habilitando. Check. É só o que tem antes do ponto do serviço lá. SRV, não é isso aí? Como ele não deu erro nenhum, ele provavelmente habilitou. Calma que a gente vai já ver os erros. E agora a gente vai dar um start no serviço. Então nós vamos dar um sudo systemctl, esqueci aqui o T, né, do system. Pronto, systemctl start. Check SRV, não é isso aí? Tá errado aqui, né? SRV. Será que ele deu start? Eu achei muito rápido. Bom, a gente pode conferir. Como é que a gente confere? Vamos ver o status. Sudo systemctl, mesma coisa de cima. Status. Status de quê? Do serviço. Check SRV. Como é que está o status? Você vê aqui pelo status que ele iniciou, ele não deu erro. E aqui, por incrível que pareça, você está no Vim. Como é que você sai disso? Você dá um 2 pontos. Ó, você viu que apareceu ali? E o quê? E após ter iniciado o serviço, nós vamos apenas aqui para o navegador, verificar, porque a aula já se estendeu demais, verificar como é que está o nosso serviço. Eu vou atualizar aqui o navegador. Nosso serviço já está rodando no Linux, ele já está com o certificado válido. Então, por enquanto, nós temos uma aplicação básica rodando no Ubuntu com um subdomínio baseado no domínio. Esse domínio aqui, ele poderia estar no outro servidor, mas esse subdomínio está apontando para esse, né? O que eu digo mais? Ah, e uma aplicação com SQL, com MySQL rodando também, que a gente ainda vai ver essa parte aí na próxima aula. Mas como eu prometi e mostrar para vocês qual era a versão do Ubuntu, vamos lá. Você pode dar um cat /etc/os release. É a 21.04. Pronto. Mas os comandos não vão ser tão diferentes. Como essa aula se estendeu demais, eu agradeço muito pela presença de vocês até agora. Eu digo que a sequência de aulas vai aparecer agora, né, já que está no final da aula. Sempre tem um card aí, vai aparecer uns 3 cards, e um deles é toda a playlist, né, de aulas do início ao fim. Então, agradeço e até a próxima.